Olá, queridos irmãos e amigos. Nós estamos estudando a série de devocionais Persevere Sempre. E a nossa oração é que você seja abençoado com mais um devocional desta série. O tema do devocional do dia que eu separei em cima desse tema maior, Persevere Sempre, é Perseverança, a marca do salvo. O texto que eu separei para a nossa reflexão está em 2 Timóteo, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 13, com destaque para o versículo 12, que diz assim: se perseveramos com ele, também reinaremos. Se o negamos, ele também nos negará. Mas eu gostaria de ler o texto na sua íntegra, bem rapidamente para nós, que diz assim: portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia-as a homens fiéis, que sejam também capazes de ensiná-las a outros. Suporte comigo os meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Reflita no que estou dizendo, pois o Senhor dará a você entendimento em tudo. Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho, pelo qual sofro e até estou preso como criminoso. Contudo, a palavra de Deus não está presa. Por isso, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Esta palavra é digna de confiança. Se morremos com ele também viveremos. Se perseveramos com ele, também reinaremos. Se o negamos, ele também nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Esta é a segunda carta de Timóteo, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 13. Perseverança, a marca do salvo. Quando a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será salvo, a Bíblia com isso não está nos dizendo ou nos ensinando que a salvação ela pode ser perdida ou que o salvo pode perder a salvação. Quando nós olhamos, por exemplo, em João capítulo 10, do versículo 27 a 29, olha só o que Jesus diz a respeito da segurança da nossa salvação. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar das minhas mãos. Meu Pai, quem as deu para mim, é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Com isso, a Bíblia nos ensina que a marca do salvo é a perseverança. O salvo, diante de tantas lutas e tribulações que ele vai passar nesta vida, neste mundo, ele vai permanecer firme no Senhor até o fim. Quando nós olhamos, amados, para esse texto, essas recomendações de Paulo a Timóteo, que é o seu filho na fé, o apóstolo Paulo aqui nesse texto, ele nos mostra algumas características que faz parte da vida de um cristão perseverante. Então, vamos a essas características. A primeira característica que nós podemos ver nesse texto é que o cristão perseverante, ele se fortalece na graça de Cristo. Olha só o versículo 1 que diz: portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. No que você, nesse tempo difícil que nós estamos atravessando, tem se fortalecido? Será que você tem se fortalecido na força do seu braço? Será que você tem se fortalecido na sua capacidade mental, intelectual, na sua cultura? Ou você tem se fortalecido na graça
de Cristo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, ela não é somente salvadora, mas ela é capacitadora. Ela capacita o cristão a passar por todas as lutas e tribulações na sua vida e permanecer firme no Senhor. A Bíblia nos ensina que nós somos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, conforme está escrito em Efésios capítulo 6, versículo 10. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10, ele diz assim, olha, mas pela graça de Deus eu sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi inútil, antes trabalhei mais do que todos eles, mais do que todos os apóstolos, todavia, não eu, mas a graça de Deus que vive em mim. Nós podemos ver um homem se fortalecendo a cada dia na graça de Deus. A graça de Cristo nos ajuda a lutar contra o pecado. A graça de Cristo nos ajuda a lutar contra as investidas do inimigo. E a graça de Cristo nos ajuda a passar pelos sofrimentos. O cristão perseverante se fortalece na graça de Cristo, a primeira característica. A segunda característica que nós aprendemos nesse texto é que esse cristão perseverante compartilha o evangelho da graça. Olha só o que diz no versículo 2. E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia-as a homens fiéis que sejam também capazes de ensiná-las a outro. Paulo, nesse texto, aconselha Timóteo a compartilhar o evangelho, a pregar esse evangelho. Queridos irmãos, queridos amigos, uma das maneiras que nós encontramos de nos fortalecermos no Senhor, na nossa fé, é compartilhar este evangelho com a nossa família, com os nossos amigos, com todas as pessoas que Deus tem colocado em nosso caminho. Quando nós compartilhamos o evangelho da graça, nós somos motivados a perseverar nesse evangelho. Observe que a maioria das pessoas que pregam o evangelho são as pessoas mais firmes no Senhor. Se você fizer um esforço na sua mente, você vai detectar algum amigo, alguma pessoa conhecida, pregador do evangelho, e você vê como essa pessoa é firme, como essa pessoa é empolgado com o evangelho de Cristo. O cristão perseverante compartilha o evangelho da graça. Mas a terceira característica que eu vejo nesse texto é que o cristão perseverante, ele sofre por causa da graça. No versículo 3, a palavra de Deus diz assim: suporte comigo os meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. O que Paulo está dizendo? Paulo está ensinando a Timóteo que ele deve sofrer por causa da graça. Pelo que você tem sofrido? Uma determinada ocasião eu ouvi a respeito de um homem, ao entrar nos Estados Unidos, um cristão, e ele foi pego pelo fisco dos Estados Unidos por conta de colocar ali dinheiro dentro de uma Bíblia. E é interessante que aquele homem, um dia, dando o seu depoimento, ele disse que estava sendo perseguido por causa do Evangelho. Queridos irmãos, pelo que nós temos sofrido, nós precisamos entender que por causa da graça que um dia nós abraçamos, por causa da fé que um dia nós abraçamos, nós sofremos. E esse sofrimento é sadio, esse sofrimento glorifica o nome de Cristo. O chamado do cristão perseverante é um chamado ao sofrimento. Por exemplo, quando Paulo ele foi chamado para o ministério, Jesus Cristo disse lá no livro de Atos que o apóstolo Paulo haveria de padecer por causa do nome de Cristo. Nós fomos chamados para sofrer, fomos chamados para suportar os sofrimentos, assim como Paulo, e assim como Cristo, e assim como muitos cristãos espalhados pelo mundo estão sofrendo por causa da graça de Cristo. Nós sofremos por causa da graça de Cristo dentro de nossas famílias. Nós sofremos por causa da graça de Cristo no convívio com os nossos amigos, no convívio com os nossos colegas de trabalho e no convívio com o mundo em que nós estamos inseridos. O cristão perseverante, ele sofre por causa da graça de Cristo. E a quarta e última característica que nós vemos neste texto é que o cristão perseverante,
ele se espelha no Cristo da graça. Olha o que Paulo diz no versículo 8: lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho. Jesus Cristo é o nosso maior exemplo de perseverança. Jesus Cristo é o maior exemplo de perseverança para Paulo e, consequentemente, para Timóteo. A morte da cruz, quando os sofrimentos forem grandes a ponto de nos fazer desistir, meus amados irmãos e amigos, nós devemos nos lembrar de Cristo Jesus. O conselho que Paulo dá a seu filho na fé, Timóteo, é que, mediante os sofrimentos que aquele jovem pastor estaria passando no mundo, pregando o evangelho, aquele jovem pastor chamado Timóteo deveria se lembrar de Cristo Jesus, o nosso maior exemplo de sofrimento. Quando nós olhamos para esse texto, nós encontramos essa belíssima característica na vida do cristão perseverante. Aquele que persevera e aquele que se espelha no exemplo do Cristo da graça. Eu gostaria de concluir esse devocional trazendo à nossa lembrança o versículo 12 desse texto, que diz assim: se perseveramos com ele também reinaremos. Se o negamos, ele também nos negará. Vamos orar, queridos irmãos. Vamos pedir que Deus nos ajude a passar por todas as dificuldades nesta vida, se fortalecendo na graça de Cristo, compartilhando o evangelho da graça, sofrendo por causa da graça, mas se espelhando no Cristo da graça. Oremos. Querido Deus, nosso Pai, nós estamos vivendo dias tão difíceis sobre a face da terra, onde nós somos pressionados pela nossa carne, pressionados pelo mundo, pressionados pelos nossos inimigos, pressionados pelas tribulações que enfrentamos nessa vida, a desistir do Senhor. Mas nós te agradecemos porque temos nos fortalecido no Senhor, temos pregado o evangelho do Senhor, temos sofrido por causa da graça do Senhor e temos nos espelhado no Cristo da graça, que sofreu tanto em nosso favor. Fortalece o teu povo, que possamos perseverar até o fim, porque perseverança é a marca do salvo, a marca do cristão. Em nome de Jesus, assim nós oramos, agradecidos ao Senhor. Amém e amém.